Bona, Oi, vê se você consegue acompanhar pelo seu LinkedIn, você já está online, meu amigo. tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Você já está online. Então só estou na contagem regressiva aqui, né? Você está na contagem regressiva. É isso aí, é uma alegria, velho. Deixa eu. Leva da leveza, meu cara. Leva da leveza. Deixa eu. Muito bem. Hello, hello, hello! Estamos ao vivo. Primeira live de 2025. Espero que vocês estejam vendo bem aí. É, Muita coisa aqui para administrar. Então tenham paciência aqui nesse início, que o meu convidado já está aqui esperando. E, enfim, estou aqui me organizando que eu preciso ver vocês. Enfim, muito bem-vindo a todos. Quem está vendo agora, quem vai ver daqui a pouco. É, Mas é um prazer estar aqui e a ideia é que a gente tenha essa live toda semana. Vamos ver como é que as coisas vão caminhar. E hoje eu tenho um primeiro convidado aqui que é uma inspiração para mim, meu amigo é, Guilherme, famoso Bona, está aqui comigo e a gente vai ter um papo muito legal sobre marca pessoal, sobre LinkedIn, e sobre como que a gente pode criar a nossa marca, né, a partir de uma coisa que seja autêntica, que seja muito verdadeira, a partir do quem a gente é, né, e não uma coisa, enfim, fake, uma coisa artificial, né? E acho que esse é o grande desafio para todo mundo, né? Na hora que a gente fala de marca pessoal. Então, sem maiores delongas, eu vou convidar aqui o meu amigo Bona. Bona! Olá! Olá, tudo bem? Ah, Bem-vindo e a você. live saiu! Live Aí, ó. saiu. Eu queria Hum. começar aqui te agradecendo pelo convite. Para quem não sabe aqui, gente, essa conversa de live já está há algum tempo conversando e tudo mais. E fico muito feliz que realmente hoje, 6 de janeiro, começou. O Rômulo é um cara, para quem conhece ele, tem muito a compartilhar. Então, quando ele fala que eu sou uma referência para ele, é também para mim ele é uma referência. Então, eu sempre cutuquei ele: vamos, Rômulo, vamos fazer uma live, faz uma live, faz uma live. Então, acho que fico feliz de você estar iniciando esse projeto. E mais feliz ainda de eu ser o primeiro convidado. Porque eu acho que os primeiros marcam. E é isso, tô vendo aqui, ó, tem uma galera já falando aqui, ó, o André, a Glória. Então o pessoal tá participando aqui, então é isso aí. Que legal, que legal. Por incrível que pareça, eu não estou vendo. Mas enfim, ainda vou ter que aprender a mexer com isso aqui. Mas se você, Aprende, vai aprendendo. você que está vendo aí eles aí, qualquer coisa que você quiser chamar ou colocar aqui, me dá um toque e a É gente isso aí. faz O pessoal tá perguntas. no LinkedIn aqui, o André, a Glória. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, fale aqui Sim, que eu comento maravilha. aqui com o nosso amigo Rômulo. Fantástico. Bona, então vamos lá, Ah, cara. Vamos começar esse bate-papo. Você tá. Você já entrevistou muita gente, foi um ano de entrevista. é, e eu queria começar perguntando assim, de alguma forma isso, o meu conceito de marca pessoal, a gente já conversou aqui, né, uma outra vez, você comigo também. Eu faço muito uma distinção entre marketing pessoal e marca pessoal. Isso para mim é importante. Não é que um é certo e o outro é errado. É que eu acho que são coisas que precisam ter o seu espaço separado para a gente saber o que, que é um e o que, que é outro. E a forma mais sintética que eu já pensei em explicar o que, que é marca pessoal, pegando essas duas palavras, eu sei que você pensou uma coisa, mas não é o que você pensou que eu vou dizer, não. É assim, ó.
Eu penso em marca como uma imagem de um carimbo. Um carimbo num papel. Né? Você tem um carimbo, ele deixa uma marca com o impacto que ele faz no papel, certo? Tem várias coisas que tem que acontecer para que esse carimbo funcione direito. Né? Então ele tem que ter uma impressão correta, no papel correto, na hora certa, né? Para que ele seja útil, né? O carimbo. Então, e quando ele né, faz uma pressão no papel, ele deixa uma imagem lá que é a correspondente do carimbo. Isso tudo para dizer o seguinte: quando eu falo de marca, eu sempre conecto com o impacto. Qual é o impacto que a gente causa? Que a gente deixa, assim como um carimbo deixa uma marca no papel. Se você carimba e a marca é outra, é errada, o papel esperava outra coisa, é marca, mas não é a que você quer. Ou se o carimbo vai lá e bate o papel, mas não tem tinta, não deixa marca nenhuma, isso também não é marca. Então, no fim das contas, eu sempre acho que a marca tem a ver com o impacto que é gerado nas pessoas, no ambiente, no contexto, no trabalho. E o pessoal, marca pessoal, tem a ver, ou seja, não é qualquer marca. Né? É a minha marca, é o meu jeito de fazer, é a minha autenticidade. Né? Dado essa conceituação assim, o que você acha que esse um ano que você teve aqui, para quem não conhece, eu nem apresentei você, né? Falta de educação. O Bona é um mentor de líderes, é um cara que já tem algum tempo que tem, como eu falei, um ano ele está como host de um podcast que ele criou, né, chamado Pílulas do Conhecimento. Conhecimento. É isso Exatamente. aí. Enfim. E tem então deixado a sua marca com várias coisas, mais especificamente com isso. Então eu queria te perguntar, qual que você acha que tem sido, né, a marca ou o impacto que você tem visto em você ou nos outros com esse trabalho que você tem feito? Eu vou começar contando um pouco a história, acho, breve, do como começou, que eu acho que aí vai te dar uma resposta bacana. O Romulo, tudo começou na minha vida quando era pandemia, eu perdi o emprego e eu achei que, nossa, eu conheço muita gente, logo logo eu vou estar recalocado. E eu percebi que não era verdade. Eu conhecia pouca gente e pouca gente me conhecia. E eu falei, cara, não vou deixar isso acontecer mais. Eu me recoloquei numa empresa, mas assim, mas eu vou começar a me mostrar mais para os outros. E conhecer mais gente. Então, olha só, foi uma troca. Me mostrar e conhecer. Eu comecei no LinkedIn publicando artigos, eu comecei no LinkedIn publicando os posts. Foi quando a gente se conheceu, eu e você. Então, foi aí que a gente se conheceu. Do LinkedIn, começaram a vir as primeiras mensagens de: olha, legal o que você coloca, é autêntico, é muito seu, eu vejo você no texto. Eu falei, opa, aqui tem uma palavra que para mim é importante, autenticidade. Porque as minhas publicações, assim como as suas, não foi um Ctrl-C, Ctrl-V. A gente colocava a gente dentro, né? Então eu percebi que isso chegava a alguém. E aí vem a sua primeira resposta. Qual foi o impacto que eu comecei a receber? Eu comecei a perceber que quando eu falava de mim, dos meus problemas, das minhas angústias, do outro lado alguém respondia: olha, eu também tenho. E que bom que você tem e está falando comigo também. Então, começou assim essa parte da marca pessoal. Conversei muito com você, conversei com outras pessoas, e aí veio aquela frase, né? Marca pessoal é muito a ver como o que as pessoas falam de você quando você não está na sala. Eu adoro essa frase. Então comecei a usar muito o LinkedIn para criar essa visão de como eu penso, como eu mudo com os problemas. Foi quando, num dia qualquer ali, eu decidi, falei, cara, vou fazer uma live só eu. E era só eu, Rômulo. Eu falei, eu vou entrar e vou dar uma aula de alguma coisa para criar, para reforçar minha marca. Quando acabou a live comigo, eu sentei e falei assim, não é isso. Não é isso. Foi incrível, assim, eu parei e falei assim, não é isso. Isso aqui vai durar 2. Eu sempre fui um cara, e aí vem marca, de trocar ideias, de conhecer gente, de fazer perguntas. Eu falei que essa live tem que ser o quê? Tem que ser contra a pessoa.
para que eu possa fazer as perguntas que eu tenho. Então eu comecei a convidar pessoas que eu tinha vontade de conhecer de verdade, para fazer as perguntas que eu queria. E aí comecei a ouvir assim também. Eu adoro ouvir seu podcast porque ele é autêntico. Porque você faz as perguntas que eu quero fazer. Então, Rômulo, eu acho que para te responder um pouco, para a gente partir para mais outras coisas, eu acho que o que me ensinou esse 1 ano de podcast? A fazer as perguntas que eu quero fazer. Porque as minhas perguntas são as mesmas perguntas de muita gente. E olha só, num ambiente onde todo mundo quer dar resposta, você fazer pergunta é diferencial. É Cara, que diferencial. legal. Que legal. Porque, aí, Romulo, só para terminar, Sim. quando eu terminei a primeira live e falei assim, eu não sou professor, eu não quero dar informação. Não faz sentido para mim. Eu preciso de alguém para perguntar. Eu preciso perguntar. E aí foi a ideia do podcast, faz 1 ano e você está acompanhando e tudo isso. Que legal. Porque, olha só, você falou várias coisas aí que acho que é legal ressaltar para quem está vendo, que acho que pode ser algumas dicas interessantes. A primeira, acho que a palavra autenticidade, já já a gente fala mais sobre ela, mas assim, a primeira coisa que eu achei muito legal é que você experimentou, né? E eu até fiz um post recente sobre isso, Bona, que eu acho que é uma das dificuldades que a gente tem, que é na hora que a gente pensa em fazer alguma coisa, qualquer coisa, seja aqui no LinkedIn, seja no trabalho, seja na vida, projeto e tal, a gente fala assim, eu vou fazer isso. E aí a gente não faz porque a gente para por um monte de críticas, primeiro né, do sensor, do crítico interno, né? Que a gente começa a dizer, não, mas eu não tenho um jeito. Ah, mas isso aí é muito complicado. Ah, mas eu não tenho uma câmera, né? Ah, mas eu não sei fazer. Ah, mas eu não gosto de tecnologia. Assim, daria um livro de motivos e razões para não fazer. E isso vai para qualquer coisa. E você fez. Agora, outra coisa que eu acho que é legal ressaltar do que você falou é que isso não significa que a gente tem que ficar fazendo, né, com as dificuldades ou seja, você fez e depois você falou, cara, não é isso. Isso eu acho muito legal, porque você, de novo, foi sincero e percebeu que tinha alguma coisa lá que não era o seu jeito de fazer, né? E aí você mudou o formato, mudou o jeito, né? E você realmente é esse cara, assim, é muito bom conversar com você. Eu gosto de conversar com você, porque você, aliás, você tem, não sei se é curso, se é mentoria, se é o quê, de uma coisa que você gosta de escutativa, não é? Você sempre está falando sobre isso, não é isso? É, Então, é. você é esse cara, você é o cara da escutativa, né? Fala, você ia falar. Não, eu acho que é isso. Eu acho que muita gente procura e fala assim, como é que eu começo? Eu falo, começando. Começa, cara. É. Eu comprei, a gente estava brincando aqui nos bastidores. Eu comprei uma webcam essa semana. Eu fiz 1 ano de podcast sem webcam. Olha E eu aí, nem tinha percebido que estava escuro, nem tinha percebido que não estava legal. olha aí. Cara, mas, Rômulo, porque se eu começar a botar muito empecilhos, não Aham, rola. sim. Cara, e o objetivo do podcast é criar conexões genuínas, é bater papo, é Aham, conhecer gente. E aí eu vou dar para você três coisas no podcast que é legal para você pra compartilhar, tá? tá. Cara, quando eu comecei a fazer o podcast, eu pensava o seguinte: qual vai ser o tema? Eu tenho que ter um tema. Eu tenho que ser ou carreira, ou liderança, ou não sei o que lá. Mas, meu amigo, o mundo tem tanto repertório, tem tanto assunto, que eu falei assim: eu vou chamar as pessoas que eu quero conhecer. Vou falar sobre elas. Sobre elas, sobre a vida delas, a carreira delas. Uhum. Então, quando eu chamo, por exemplo, um cara que eu trouxe para mim, que foi uma referência, um ex da Cielo, presidente da Cielo, Gouveia. Eu falei sobre a vida do cara. Eu falei sobre a esposa, sobre as filhas do cara. Então, porque. E é isso. Então, a primeira coisa é isso, cara. De novo, o podcast tem algum assunto específico? Tem, carreira e liderança. Mas é muito mais sobre as pessoas que participam lá. Então, Uhum. e isso tira um peso das costas. Porque passa por uma outra coisa. Eu não tenho pauta.
As pessoas me perguntam, o que você vai perguntar, Bona? Eu falei, não sei. É uma conversa. Eu não vou chegar com perguntas prontas para te fazer. Eu não sei. Então, olha só, uma coisa leva a outra. Eu não ter essa... Qual vai ser o tema me liberta de não ter pauta. Uhum. E o pessoal falava isso. Eu gosto do seu podcast porque parece uma conversa de bar. Parece uma conversa de café. E é isso. Então, quando você fala assim, com o impacto que você chega, quando eu escuto assim, parece que eu estou tomando café com você, eu falo, legal. Era esse sentimento que eu queria causar. Ponto. Né? E a terceira coisa do podcast, Romulo, que eu sempre te falei para você fazer isso, para quem escuta também, é a quantidade de pessoas que você conhece no caminho. Eu conversei com pessoas que eram referências para mim, e você é uma delas, que eu consegui conversar 1 hora com a pessoa. Então, quando é que hoje a gente tem 1 hora para conversar assim, ó, olho no olho, sem celular, sem interrupção, e perguntar o que você quiser, tá? Então, sem me estender muito, porque eu gosto de falar muito do podcast, eu acho que essa é a minha resposta que eu te dou. Que legal. Então, Né? eu vou fazendo aqui as sínteses aqui para a galera poder usar isso em outras coisas, porque isso vale para podcast, mas vale para qualquer projeto onde a gente queira expressar alguma coisa autêntica e genuína da gente, né? E aí você tocou, acho que num ponto importante, Bona, que é assim, pessoas, né? E eu acho que é muito interessante porque a gente está indo para um momento onde é o ano, assim, 2023 apareceu a inteligência artificial, assim, generativa, né? ChatGPT e tal. 2024 explodiu em várias coisas. 2025 e próximos, né? Sabe lá onde a gente vai parar. De um lado, absurdas possibilidades, né? Com essa ferramenta. Do outro lado, como é que eu vou dizer? Um risco absurdo de você não ser autêntico, porque a facilidade que tem de você pedir para a IA fazer um conteúdo para você, escrever um artigo para você, sei lá, 1000 coisas, um avatar, né? Agora a gente tem avatar, né? Eu posso botar uma imagem e botar, então assim, sou eu, mas não sou eu exatamente, né? Ali é um risco de eu usar essas ferramentas e me esconder atrás delas e não me conectar com as pessoas. Então eu acho que de um lado a gente tem muitas possibilidades, mas eu acho que esse é um momento em que as pessoas estão carentes, sedentas, sabe? De uma coisa verdadeira, sem filtro, sem harmonização facial, entendeu? sem Cara, botox, entendeu? E acho que você tem esse jeito, né? E acho que isso é muito importante. O que você acha? vou falar 2 coisas. Primeiro, assim, eu me lembro no terceiro episódio, eu convidei uma... E é assim, tá, Romulo? Como é que você convida, Bona? Convidando. A pessoa fez um post ou escreveu um livro maravilhoso. Eu li o livro. Eu falo, quer saber? Eu vou chamar no podcast. E eu achava que as pessoas não iam aceitar. E elas aceitam. Então, por exemplo, eu li um livro de marca pessoal da Suzana e da Giovanna Tranquillini. Sim. Cara, eu chamei as duas vieram. Ponto. As duas. Então, olha só, cara, as pessoas buscam por conexões. Então, primeira coisa. E aí que você comentou que eu queria ter uma frase do Jung que fala, né? Conheço todas as teorias, domino todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Eu acho que você falou da IA, eu acho que a IA é uma ferramenta, uma técnica, mas quando você for falar com uma pessoa, curiosidade genuína por ela. As pessoas que vêm no podcast que eu faço, cara, eu quero conhecê-las a fundo, perguntar sobre elas, quais são as dores, quais são as angústias, quais são as vitórias, entendeu? Então, de novo, é muito genuíno meu de querer conhecer, né? Então, eu até brinco, eu falo muito pouco no podcast. Você vê, de 1 hora, eu falo 10 minutos, cara. O resto é o convidado, porque eu tô ouvindo ele falar. Legal. Mas eu acho que é isso, Romulo. Eu acho que assim, se você começar a criar essas conexões, e a gente vê o LinkedIn, você é um especialista nisso, cara, o quanto que a gente poderia usar ainda mais o LinkedIn para criar conexões de verdade, né?
Você me deu uma técnica, agora eu vou ser verdadeiro, que para mim mudou, né? E vou explicar qual é a técnica, lembra? Eu recebia um convite de conexão, eu ia lá, aceitava ou não aceitava. Aí você falou assim, não, Bona, faz o seguinte, quando você aceitar, pergunta para a pessoa, obrigado por conectar comigo, mas me conta aí, qual foi o maior motivo de você me chamar para conectar? Rômulo, eu comecei a fazer isso, cara. Começou a vir cada coisa que eu não imaginava. Então, olha só, por quê? Porque era curiosidade. Não era isso? Curiosidade. Cara, legal a gente conectar, mas o que te saltou os olhos em mim? Cara, isso mudou a forma como eu me conectava no LinkedIn. Né? Eu passei de ter conexões de números para conexões genuínas. Genuínas. Né? Então, eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que criar uma marca pessoal, ela passa dois caminhos. Como é que você quer ser visto, né? Mas o que você também quer conhecer as pessoas, Sim. né? Quem é seu público, né? Quem é que está te olhando? Quem é que está te enxergando? Acho que é um pouco sobre isso. Não, acho que, poxa, eu lembrei disso que você falou aí, né? E teve até gente que criticou, né? Teve até um post que a pessoa gastou um tempão escrevendo um post para criticar o fato da gente perguntar para as pessoas, né? Assim, né? Por que você quer se Ela conectar? é. Né? Não, E, e foi um post depois, eu até brinquei com você, falei, olha, pela primeira vez tive hater na minha vida. Eu tô crescendo na vida, quando você tem hater, você tá crescendo na vida. Mas aí você falou, cara, ela é uma recrutadora. Uma recrutadora deve receber 50 mensagens por dia ou mais. Ela não tem a condição de responder uma a uma que nem a gente faz. Então, até você respondeu para ela: olha, eu é, entendo o seu caso específico não faça sentido, é, mas eu indico a vocês ali. Uma coisa que eu falo, Romulo, e você também fala bastante: quem está ouvindo a gente aqui vai mandar alguma conexão no LinkedIn? Pelo amor de Deus, coloque o motivo. Estou te conectando porque uhum, gostei do seu conteúdo, porque gosto de você. Coloca algum texto, porque a chance da pessoa aceitar a conexão, ela triplica, eu acho. é verdade. E quando é verdadeira, né? Ela, É, né? Assim, eu já fiz isso, eu faço isso. É meio natural. Nesse ponto a gente tem a gente é parecido, né? Ou seja, eu leio uma coisa numa revista que não tem nada a ver com o LinkedIn. Aí eu acho o LinkedIn da pessoa e falo, cara, li seu artigo, li, isso. pô, eu tenho que fazer parte da sua rede. Achei maravilhoso o seu pensamento e tal. Enfim, e você atrai essas pessoas, né? Bom, quando a gente é esse nível de pessoalidade, a gente atrai pessoas que se conectam com a gente pelo que a gente é, pelos valores, pelo que a gente acredita, né? Isso qualifica o nível de conexão Concordo. que a gente tem, né? Por exemplo, um outro exemplo que eu dar para você. No podcast, eu trouxe vice-presidente de empresa, eu trouxe presidente de empresa. Eu nunca falei assim, olá, João de tal empresa. Nunca. Olá, João. Estou te chamando para falar sobre a sua carreira. E na conversa, eu nem falava da empresa, porque, de novo, quem eu chamei foi o João, que hoje está numa empresa X. Né? E isso deu muita diferença para as pessoas, sabe? Sim. Teve até um caso, tá, Romulo? Que ela falou assim, eu chamei a pessoa, falou assim, olha, eu até quero ir, mas a empresa que eu atuo, eu tenho que pedir permissão para falar, tal, tal. Eu falei assim, fica tranquila, eu não vou nem tocar no assunto, eu vou nem falar onde você trabalha, não precisa, Uhum, olha só. uhum, Entendeu? Então, também tem isso, eu acho que o quanto que a gente dificulta o processo de sim. conectar com pessoas, porque se a pessoa sentir que você está conectando com o cargo dela, cara, ela vai afastar, É. não é? E isso é interessante, né? Porque, de novo, né? Assim, a gente está usando a sua experiência no podcast Sim, como um grande exemplo, né? De como criar uma marca pessoal autêntica, né? Mas isso serve para tudo, né? Ou seja, o que está por trás desse jeito de ser é o que a gente falou de autenticidade, né? Ou seja, e as pessoas sacam, percebem quando você está sendo autêntico e quando você não está sendo você mesmo, né? É uma coisa muito intuitiva do ser humano, né? De perceber nos detalhes, perceber no tom de voz, perceber no jeito que a pessoa olha e fala, né? Se ela é verdadeira ou se ela não é verdadeira. Então,
Sim, tentar ser alguma coisa que você não é, além de ser uma energia enorme para você, né, fazer, não dá certo, porque a pessoa às vezes nem tem consciência de que ela alguma coisa não bateu, ela só não conecta ali, né? É. Tem até uma frase que eu não lembro que inteira, mas fala o seguinte, né? Que você não consegue, você consegue enganar poucas pessoas por pouco tempo, mas Isso. você não consegue enganar muitas pessoas por muito tempo. É. Acho que essa Não, foi a frase que eu não sei, tem eu não, 3 partes dela, mas tem três eu acho que partes, tá? a segunda é essa, aí, mas acho que a última, se eu também não lembro direito, mas é assim, você não consegue enganar todo mundo por todo o tempo. Isso, E, perfeito. e aí Isso. tem um ponto que eu acho legal a gente falar também aqui, Bona, Hum. para quem está nos vendo, que é o seguinte. Cara, eu faço mentoria de LinkedIn, você também e tal. Existem várias técnicas, existem vários, né, métodos, existe algoritmo, existe um jeito de você escrever que dá mais resultado, e tem isso, e tem aquilo, então tem muitas regrinhas. Mas, não tenho, eu não tenho problema com isso, mas uma coisa que eu tenho batido, assim, bom, é o seguinte, você não consegue fazer nada sustentável por muito tempo se isso não for verdadeiro com você. Não estou falando para os outros, mas você não, entendeu? Ou seja, eu consigo criar uma imagem por algum tempo no LinkedIn, inventar alguma coisa, aparecer alguma coisa e tal. Mas assim, essa nossa jornada aqui no LinkedIn, na carreira, no trabalho, É. não é uma corrida de 100 metros, né? É uma corrida, né, uma maratona, é um jogo infinito isso. Então, ou seja, pensando nisso, né, seja, e voltando ao que você falou, né? Você fez um podcast, digamos assim, podcast é legal, podcast tem audiência, o LinkedIn, né, divulga melhor, então vou fazer um podcast. Beleza, tá aí o incentivo. Mas quando você foi fazer e você viu que o formato não era legal, você teve a coragem, a honestidade, né, com você mesmo, dizer assim, tá, mas eu não vou, não vai ser sustentável isso por E muito vai. tempo se eu ficar desse jeito. Então vou ter um jeito que é o meu jeito, né? É o seu jeito de ser, é o seu jeito pessoal, e tornar isso alguma coisa que seja único, né? Então falta às vezes essa flexibilidade, né, das pessoas de, por exemplo, fazer uma live no LinkedIn é maravilhoso. Eu também quero fazer live no LinkedIn, mas eu não sei ainda qual vai ser o formato ideal. Eu vou descobrir esse formato, né? E isso serve para qualquer outra coisa, né? Então acho que isso é muito Você vai descobrir o seu formato, o seu tom, a exato. sua regularidade. É, no terceiro episódio que eu tava, eu fiz assim, eu fiz o segundo, e aí eu convidei uma pessoa que era especialista em comunicação, oratória, né? E aí, no final, ela falou uma coisa, e tem aquelas frases que mudam a nossa vida, né, Romulo? Assim, ela falou assim, Bona, eu vou te falar uma coisa. Você tem um jeito de se comunicar que é único, porque ele é teu. Você sorri, você se mexe, você abraça, seu sorriso é um abraço. Não perca isso, porque isso é você. Quando ela falou isso pra mim, cara, eu falei, a partir de agora eu vou rasgar perguntas prontas no podcast. Eu vou entrar do jeito que eu sou, que nem a gente fez aqui hoje. Nem te perguntei o que a gente ia falar, né? É isso, porque eu achei o meu tom. Que vai ser igual ao seu, Romo? Não vai ser igual ao seu. Porque você tem um jeito. Para quem não sabe, aqui a gente estava aqui antes, o Romo, tô preocupado, mas vou colocar aqui o nome, não coloco, tá bonito o formato, não tá. Cara, eu nem percebo, é você isso aí. E Uhum. eu acho que você tem essa essência da beleza das coisas que é tua, né? Uhum. Então eu acho que você vai encontrar esse tom seu, né? Uhum. Que é um tom mais de reflexão, é um tom mais de fazer as pessoas pensarem, de dar muita dica, né? A Exato. gente está num grupo de WhatsApp, agora, se você me permite, Claro. que vira e mexe você manda lá um texto, uma reflexão, que eu falo, cara, ele parou no mínimo 1h30 para falar sobre isso. Esse é o Rômulo. É, Então, assim, quando vem de você, o que eu espero? Profundidade. olha só. Cara,
Não é isso. O que ele trouxe aqui é profundo. Eu não vou ler em 15 minutos, eu não vou ler rápido, mas eu vou reservar aqui para ler 1 hora, porque vai ser profundo. Entendeu? Acho que é isso. Então, falando de marca pessoal, quando eu te vejo, eu vejo isso. Um cara muito mais profundo. Né? E isso que falou também é interessante, e fazendo de novo aqui as sínteses, né? A minha preocupação aqui da gente é que você generalize isso para poder aplicar para você, né? E isso que o Bona está falando é um ponto interessante, porque uma das coisas que eu tenho refletido, Bona, é que assim, existem duas forças hoje, existem mais, mas pelo menos duas forças hoje que nos tiram da autenticidade. De um lado, qual é a força que está sempre nos puxando para fora disso tudo que você acabou de falar aí sobre autenticidade, né? Que é o seguinte, Bona, tem um antropólogo chama René Girard, ele morreu já, francês, e ele descobriu um negócio que ele chamou de desejo mimético. O que ele descobriu? Que os nossos desejos são sempre mediados. Então, a ideia de que eu quero uma coisa, seja uma coisa que eu quero comprar, seja alguma coisa que eu quero fazer e tal, a ideia que a gente tem de que assim, isso foi na minha cabeça, porque eu gosto disso, porque eu quero disso, ele diz assim, na verdade, isso não é bem assim. É claro que a gente não admite muito isso e nem quer, mas o fato é que a gente sempre tem modelos, conscientes ou não, que nos fizeram desejar alguma coisa. Então, antes de eu fazer essa live, você foi o meu modelo. Então, não foi assim da minha cabeça sozinho que eu reservei. Mas assim, pô, o Bona fez, é legal, né? Outra pessoa fez, é legal, pô, acho que vou fazer. Então, qual o problema disso? A princípio, nenhum. Nós somos sociais, a gente está sempre aprendendo, né, com os nossos modelos. O problema hoje é que a gente está vivendo um momento de infinitos modelos, que são as redes sociais, editados, não reais. Né? Você vai nas redes sociais, até aqui no LinkedIn mesmo, né? São pessoas que conquistaram tudo, são pessoas que estão bombando, são pessoas que estão na crista da onda, nos rankings, né? Nos rankings das mais diversas votações, né? Favicon, não sei o que, o IBEST, Top Voice, né? Então, assim, parece que tá todo mundo muito bem. A gente nunca viveu, Bona, na sociedade humana, um negócio desse. Porque a gente tinha uma certa limitação, né? Ou seja, você lá antes da Revolução Industrial, seu pai era sapateiro, você não tinha dúvida o que você ia ser na vida. Você não tinha essa crise. Você ia ser sapateiro. Você ia aprender o ofício do seu pai e a sua carreira estava resolvida. Era isso. Pro bem ou pro mal. Agora não. Agora você vê milhões de coisas editadas. Então, assim, em resumo, a tentação hoje da gente ser o outro, copiar o outro, fazer como o outro está fazendo, é muito grande. Porque parece que está dando certo para ele. Só não está dando para mim. Sou eu que não estou entendendo bem esse jogo. Eu aqui estou... Né? Então eu tenho que fazer como fulano, ou eu tenho que ser como fulano. Isso atrapalha a nossa autenticidade. Porque quando eu começo a olhar só para fora, eu deixo de olhar e dizer assim, cara, mas o que tem em mim que faz parte da minha história? Então, no seu caso, né, eu achei muito legal o que você falou. Cara, eu olhei e falei, cara, tem coisas aqui que é o meu jeito. Não dá para eu copiar fulano no podcast, ciclano fazendo isso. Isso é o meu jeito. Eu sou esse cara. E foi assim que, inclusive, que a gente se conheceu. Você me chamou e falou, cara, vamos conversar. Porque você falou um jeito que eu achei legal, né? E a gente foi né, fizemos uma conversa fora do grupo de WhatsApp, né? Então, assim, sim, quais são os modelos, né, que a gente está usando? Porque a gente vai sempre ter. E eles podem ser inspirativos, mas eles não pode ser uma busca por fazer igual, porque eu posso estar seguindo uma cópia editada. Aquilo lá não é real. E aí eu fico mal porque eu não faço daquele jeito, não sou daquele jeito, não tô... Enfim, não sei se você percebe que há um problema aí hoje. E não vai durar. Eu acho que a palavra é essa, não vai ter constância. Eu acho que
Você faz mentoria e eu tenho certeza que as pessoas chegam e falam assim, cara, eu quero começar a bombar no LinkedIn em uma semana. Meu amigo, você não vai bombar em uma semana. Desculpa. Cara, é assim, é consistência. A consistência muda o jogo, né? A consistência muda o jogo. E eu acho que tem muito disso. Eu acho que usar as referências. Outra coisa, conversar com as referências, cara. Se você tem alguma referência que você segue, né, Rômulo? Chama para conversar, toma um café virtual, aprende com ela, né? Assim, o que eu tomei de café virtual no passado foi gigantesco, né? Então, assim, valeu muito mais que o MBA para mim, porque eu conheci com muita gente diferente. E aí, a pessoa pergunta, mas como é que você conversa? Cara, a primeira coisa, fala menos e escuta mais. Olha, chamei você para o café virtual aqui porque eu gosto do seu trabalho. Me conta um pouco como é que você faz isso, né? Como é que você produz. Então, esquece um pouco de você. Fala da outra pessoa, né? Porque eu acho que é isso, não é ser uma cópia, né? Eu acho que a referência ela é bacana, mas não é ser uma cópia. No último episódio desse ano, Romulo, eu Do ano convidei o passado. podcast do ano passado, desculpa, eu convidei o Patrick Santos. O Patrick Santos foi uma referência para mim. Ele foi da Jovem Pan durante 25 anos. Ele entrou no mundo sabático. Ele foi diretor da Jovem Pan e tal, diretor no sabático. E aí ele começou a fazer um podcast na pandemia, né? Chama 45 minutos do segundo tempo. Do primeiro tempo. 45 do primeiro tempo. E eu sempre escutei esse podcast. Sempre escutei. E ele foi a minha referência. De jeito de conduzir e tudo mais. E eu chamei ele agora, o último episódio. Eu falei, cara, eu preciso fechar com ele. Mas será que ele vai aceitar? Eu não sei, eu vou chamar. Eu chamei, ele aceitou e ele veio. Então, olha que presente que eu ganhei, Romo. Assim, conversar com uma pessoa que era referência para mim. Aí eu perguntei para ele, Patrick, me conta uma coisa. Você está há 5 anos fazendo podcast, cara. Como é que você mantém essa frequência? Boa pergunta. Ele falou Quero assim, saber. ele falou assim, é simples. Eu faço para mim, eu não faço para os outros. Eu chamo as pessoas que eu quero conhecer. Eu faço perguntas que eu faço. Quer dizer, que eu quero saber. Eu não faço para os outros. Só que as perguntas que eu tenho são as mesmas que os outros. Uhum. Olha só que rico, cara. Então, assim, eu não estou aqui por números de. Mas olha só, do podcast, ele criou um livro, ele criou uma editora, então cresceu. Mas ele falou, mas o podcast continua essa essência. A minha curiosidade em conhecer pessoas. Que é o que você falou muito bem, Rômulo. Você não precisa abrir um podcast para fazer isso. Tá aí o LinkedIn, cara. O LinkedIn é uma rede maravilhosa para você conhecer pessoas. Use, né? Use essa rede. Conecte com pessoas. Que legal, cara. Não, muito bom. Essa história de fazer para mim, né? Fazer para mim. Isso parece contraintuitivo, né, Bona? Porque no primeiro momento parece assim egoísta, né? Você, pô, você tá fazendo para você. Mas é que quando você faz essas coisas, sabendo que isso vai ter uma contribuição para outras coisas, só que é o seu jeito, É. você consegue sustentar. Isso que você falou, putz, é muito importante, né? Você tem que imaginar, você faria isso por vários anos seguidos, né? Se tem uma coisa, você começou a fazer, experimentou, tem que experimentar, não pode decidir antes. Isso para mim é uma regra, sabe assim? Ah, não vou fazer por causa disso. Cara, para de, né? É, o crítico interno é muito terrível, né? E eu acho que justamente porque a gente vê essas imagens editadas de todo mundo, isso parece que aumentou o nosso nível de autocrítica. E a gente deixa de fazer uma série de coisas porque já de antemão já se reprova, né? Então é preciso experimentar, né? Ou seja, né, vou gostar de fazer isso? Será? Não sei. Experimenta, faz uma, faz duas. E uma coisa que eu falo também, assim, eu aprendi também, Boné, que ponto forte é uma coisa que eu sempre, né, bato na tecla na mentoria, né? De você trabalhar os seus pontos fortes e não os seus pontos fracos. Mas uma coisa que também que eu aprendi foi o seguinte: ponto forte, necessariamente você não começa fazendo bem. Você pode fazer uma coisa muito mal feita no começo. O que é importante, eu acho, é a gente
avaliar, ou seja, como é que você se sentiu no processo. Não só no final. Porque no final todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer só ser top voice, quer ser, né, reconhecido, destacado, famoso. Esse é o final. Mas o que você consegue sustentar no processo? Porque se esse processo não for agradável, se ele não te causar alegria, se não te causar bem-estar, se ele não for uma coisa que enquanto você faz, você fala, putz, era exatamente isso que eu queria estar fazendo, você não chega lá, né, no final. Né? O dinheiro ele é ótimo para começar. Pô, isso aqui vai dar, faz isso que você vai ficar rico. Todo mundo começa. Aí depois abandona, né? Vai ficando LinkedIn abandonado, blog abandonado, YouTube abandonado. Por quê? Porque o processo, a pessoa não se achou no processo, né? Então, assim, eu sempre bato, sabe, nessa tecla. Ou seja, como você se apaixonar mais pelo processo do que pelo resultado. E uma das formas é isso. Ou seja, eu tenho que fazer uma coisa que eu goste, como se fosse para mim, né? Fala. Não, aí eu falo assim, Rômulo, assim, eu tava falando para você que eu tô fazendo uma retrospectiva, né, do podcast esse ano e tal. E eu olho as primeiras e falo assim, nossa, as primeiras, cara, olha como eu tava, olha como eu falava, olha a câmera tudo escura e tal. Então, e hoje, agora eu vejo como que tá agora, olha o quanto que eu aprendi no caminho, né? O quanto que eu errei no caminho. Cara, o quanto que eu tive que aprender a oratória, eu fui estudar oratória, eu fui estudar, eu tive que estudar coisas para produzir o conteúdo. Então, eu acho que é isso, o caminho, né? O caminho. Tem uma frase legal que eu vi essa semana do Rubem Alves. Você conhece o Rubem Alves, aquele escritor, né? Eu sou apaixonado por ele, cara. Eu sempre publico sobre ele. E ele falou uma coisa que eu li ontem, que eu preciso falar aqui, que eu acho que tem muito do que você falou. Ele falou o seguinte: eu sempre quis ser pianista. Eu estudei durante anos, mas eu percebi que eu ia ser um pianista medíocre, porque eu não nasci pianista. Olha o Nelson Freire, ele fala. Aquele tinha um piano dentro dele, ele só tirou o piano. Eu tinha que colocar um piano em mim. Então, o que eu fui fazer? Eu fui ser escritor, porque estava dentro de mim já isso. Eu não precisei tirar de fora. Cara. Então, olha só que analogia linda, cara. O Nelson Freire pegou o piano que estava dentro dele e jogou para o mundo. O Rubem Alves pega o escritor dentro dele e jogou para o mundo. Só que ele só descobriu que ele era escritor fazendo o quê? Escrevendo. A gente só sabe que a gente sabe jogar basquete fazendo o quê? Jogando basquete. Então eu falo muito isso. Cara, teste coisas diferentes, teste modelos diferentes, teste. Opa, isso aqui eu gostei. Aí eu vou chamar outro cara, tá? Clóvis de Barros Filho, que você também conhece. Sim. Ele fala o seguinte: felicidade é aquele momento que você não quer que acabe nunca. É verdade. E Rômulo, eu tô com você aqui agora. Quando eu tô no podcast ao vivo, eu não quero que acabe, cara. Eu fico olhando assim o tempo, assim, cara, não passa o tempo, não passa. Porque, cara, eu tô tão presente aqui, eu tô tão feliz aqui. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Entendeu? Então, eu acho que é isso, né? Não, você tem razão. Assim, o Rubem Alves, não sei se você já viu ele falando disso também, que uma das coisas, essa história do piano, né? Ele estudou, ele tocava e tudo, se esforçava. Até que um dia ele foi, acho que foi não lembro os detalhes, acho que ele foi na casa de um amigo e tinha uma criança, o filho dele, que tinha 9, 10 anos, e tocou uma peça que, nossa, ele tinha demorado um tempão para aprender. E o menino, quando ele olhou, ele falou assim: não, eu vou passar a vida toda para chegar onde esse menino chegou. Esse menino está começando agora, né? Então, é o Nelson Freire. É o Nelson Freire, é o pianista. Ah, então foi ele. Então, ele, é o Nelson Freire. Ah, então foi isso. Aí, depois, então, ou seja, ele tentou. Porque tem isso também, ou seja, aí ele desistiu. Né? Ou seja, eu tenho uma frase que a galera gosta, que eu tenho, assim, eu entendo, mas eu acho que tenho receito. Assim, não desista nunca. Né? Como assim não desista nunca, cara?
E se você tiver, entendeu? Se você estiver insistindo numa coisa, porque você está tentando copiar, porque é um modelo externo, porque é o template de sucesso, e aí você está sempre acreditando que você vai ter que. Às vezes você tem que dizer, cara, não é isso. Vai. Tem que ter esse espaço para mudar, né? Para flexibilidade, que eu até faço também uma separação de adaptabilidade, que as pessoas usam, né? Para mim, adaptabilidade é o seguinte: você tem uma caixinha pequenininha e você se adapta dentro dela. E você fica lá apertado e você se adapta. E as pessoas se adaptam a trabalhos horríveis, né? A situações péssimas, porque a gente tem capacidade de se adaptar. Mas não é isso, né? Flexibilidade é de poder mudar de caixa, né? E então eu lembro disso. E isso que você falou também, eu uso sempre a metáfora do surfista, né? Eu gosto do surfista como metáfora, né? Porque qual é o objetivo do surfista? A última coisa que ele quer chegar é na praia, né? Entendeu? O resultado não é chegar na praia, pronto, consegui vencer a onda, acabou, vou para casa. Pelo contrário, ele queria uma onda infinita, né? Ele queria que essa onda não acabasse. É o processo, né? É o durante que ele curte, né? Então, entender quais são essas coisas que, enquanto você faz, você tem um prazer, né? Uma satisfação. Não precisa ser a paixão, isso também confunde as pessoas. Ah, eu quero encontrar a paixão. A paixão você desenvolve depois. Sempre digo o seguinte: acha só o interesse, acha só uma inclinação, e aí segue, e vê o processo. E de repente você. Foi bom, faz de novo. É bom, faz de novo. E esse vai crescendo. Lá na frente se torna uma paixão, se torna alguma coisa maravilhosa, né? Tem uma frase também que fala que me ajudou muito, que é assim, tipo, preste atenção aonde está a sua atenção. Preste atenção aonde está a sua atenção. Legal. Porque isso pode dizer umas coisas bem bacanas para você. Aquilo que você olha, aquilo que você gosta, aquilo que você sente atenção, é um sinal que, olha, ali tem um caminho bacana a conseguir, né? Então, até aproveitando aqui, achando que tá vendo os comentários do LinkedIn, tá aparecendo aqui, ó, a Fabiana Dávila Petenazzi mandou aqui, ó, Rômulo, sou coach de pontos fortes. Achei muito interessante a reflexão do processo. Como você se sente no processo? Isso, interrogação, muito bem pontuado. Exatamente. E até aprofundando isso daí, por quê? Porque às vezes a gente faz alguma coisa muito bem, faz até fácil, mas assim, a gente aprendeu porque teve que aprender, foi obrigado, sabe? Por exemplo, eu já fui caixa, né? Eu já fui caixa bancário. Foi um dos momentos mais difíceis para mim, que não tinha nada a ver comigo. E tinha uma galera que fazia algumas coisas muito fáceis, né? Tinha na época que eu fui, né? Era muito tempo atrás, você tinha cheque, né? E você tinha que somar os cheques aqui na maquininha e as pessoas faziam aquilo com uma facilidade, né? Eu nunca quis fazer aquilo, eu sempre achava aquilo assim legal, mas eu falei assim, mas eu vou ser melhor nisso pra quê? Eu não conseguia, mas eu precisava, eu tinha que melhorar, porque eu era ruim, errava e tal, né? Agora, tem coisas que você não faz bem porque está começando. Só por causa disso. Você só precisa de técnica e experiência. Mas o pouquinho que você faz, você gostaria de continuar. Ali é um sinal de um ponto forte. O ponto forte nunca deixa você mal depois que você termina. Nunca. Sempre quando você está no seu ponto forte, você sai assim, cara, eu vivi uma coisa que eu quero de novo. Né? Não importa se é cansativo, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você errou, você quer fazer de novo, porque é gostoso, de alguma forma, te alimenta aquilo. Então é sinal de que aquilo lá é um ponto forte. E eu acho que a gente precisa perseguir essas coisas mesmo. E também, falando em ponto forte, eu não sei, assim, eu fui criado numa época que, vamos falar de avaliação de desempenho, né? Agora, que a gente também, eu trabalho com liderança, né? Então, você avalia uma pessoa. A Maria. A Maria é muito bom no X e mais ou menos no Y. E aí, o que a gente faz? Vamos pegar o Y e fazer ela ficar melhor. Sim. Só que a Maria vai melhorar um pouquinho só no Y, cara. O correto é, pega o X onde ela é boa e aquilo você bomba. Exato. E vai ser o diferencial dela, vai ser a marca pessoal dela. Exato. E o Y, por exemplo,
conhece um pouquinho mais só para não atrapalhar. Vou Aham. dar um exemplo para você. Meu inglês é perfeito? Não, não é perfeito. Só que eu fui para os Estados Unidos no ano passado e falei assim, cara, vou fazer uma live com um professor lá na minha universidade. Eu já saí assim, eu vou chegar lá, vou convidar o professor e vou falar. O meu inglês, mas e daí, cara? Eu vou me virar. Para essa live, Rômulo, eu, eu fiz algumas perguntas, eu deixei preparado. E eu fui. Porque eu sabia que meu ponto forte, que era a comunicação, essa coisa, ela ia dar um jeito de aflorar. O que eu Uhum. não podia fazer é não saber perguntar nada. Olha só. Então eu me preparei um pouquinho, cara, e fui. Que Cara, legal. foi uma alegria fazer, né? Que joia. Então, eu acho que é isso. Ponto forte, ponto fraco. Acho que é saber pontuar essas coisas. Porque É, hoje, eu falo isso pra minha equipe. Naquilo que você é bom, fique melhor ainda. isso. Porque isso vai te destacar. Exatamente. Ponto. Né? Então, fique melhor. Estude isso, faça É, isso. E o é. que você não é bom, treine o suficiente para não te atrapalhar. É isso aí. Também É isso. eu tenho esse raciocínio aí, né? Ou seja, Né? você gosta de escrever, cara, então é, fica excelente em escrever, né? É, você gosta de fazer perguntas, então fique excelente em fazer perguntas, sei lá o que quer que seja, né? E, Aí, voltando no Rubem Alves, ele fala isso. Eu sempre toquei piano. Eu toquei a vida inteira. Mas uma hora eu falei assim, cara, eu não vou viver disso. Isso aqui é prazer. uhum, Então eu vou ficar no que eu sou muito bom, que é escrever. uhum, E aí eu toco piano de vez em quando. É isso, cara. verdade. Meu É amigo isso. Bona, cara, a gente está aqui, olha, Aí, ó. 50 minutos de live. Eu não 50 sei se. minutos. Ó, Ah, só um parênteses. A Luciana Arcos, ela ajudou aqui a gente. Ó. Aquela frase que a gente não sabia é o seguinte, ó. Você até consegue enganar você até consegue enganar muitas pessoas por pouco tempo, ou poucas pessoas por muito tempo, isso. mas nunca o tempo todo. Aí, É isso. Obrigado, Luciana. obrigado. Meu amigo, eu acho que eu queria te agradecer, né, por essa live aqui, agradecer todo mundo que viu e todo mundo que vai ver isso depois. Espero que tenha sido útil, né, para todo mundo. E, enfim, a gente vai se ver outras vezes aqui. Não sei se você queria falar Eu alguma queria te fazer uma pergunta. diga. Eu queria te fazer uma pergunta. Duas, na verdade. Pode ser duas? Pode. Primeira pergunta. Você é um cara que as pessoas te procuram muito para falar de marca pessoal, né? E quando procuram, normalmente é por quê? O que elas estão sentindo? O que elas estão precisando? Tá. É uma boa pergunta. É, em geral, né, ou seja, os motivos são vários, tá? Mas eu vou pegar aqui um. As pessoas, assim, elas não sabem como expressar todo o potencial que elas têm. Então, assim, poxa, eu tenho experiência, eu sei um assunto, eu sou especialista em tal coisa, mas ninguém me conhece. Ninguém sabe que eu sou tudo isso. Como que eu faço isso? Então, essa é uma. Quando a pessoa tem algum conceito de marca pessoal, elas me preocupam, me perguntam isso. E obviamente que elas querem, né, lá na frente, ou crescer na carreira, né, ou ser uma referência em algum assunto, em alguma área, mas elas querem ser vistas, né, de alguma forma, né, e elas não sabem como fazer isso, né, elas não sabem como se posicionar, né, se expressar, né, e tem todas essas questões do mundo digital que realmente é uma linguagem, né? É uma linguagem, é um contexto. Então, ela demanda algumas coisas, né? Que você precisa aprender e, ao mesmo tempo, é, preservar e manter e expressar essa sua autenticidade. Então, é uma coisa interessante.
E agora vem a segunda pergunta. O pessoal tá aqui, tá aplaudindo aqui a sua resposta. A segunda pergunta. Como é que o Rômulo quer ser visto? Putz, pô, isso não tá, isso aí não vale, hein, Bona? O entrevistado não pode no final dessas. Minha filha, você chamou um podcaster para Pois fazer o negócio. Eu não vou perguntar. mandei mal, cara. Putz, cara. Nossa, cara, né? Ai, putz, pô. Caramba. Como é que eu quero ser visto? Tá, eu vou dar uma resposta assim. Bona, eu sempre gostei muito de, é, de explicar as coisas, né? Então, assim, eu acho que eu quero ser visto como um cara que consegue transformar ideias complexas em ideias simples e práticas. Eu acho que essa é uma forma, né? Poderia ter várias respostas, mas isso eu gosto. De, de alguém que consegue tornar acessível, né, para todo mundo conceitos, ideias, técnicas, seja lá o que for, que parece assim, mas isso aqui eu não sei, isso daqui é difícil, isso daqui, né? Não, mas olha, é assim, sim, sim, assim, né? Traduzir isso de uma linguagem que seja que todo mundo possa ter acesso. E depois você escolhe se você quer ou não, mas pelo menos você consegue entender e consegue se ver capaz de desenvolver. Acho que é uma forma. Linda resposta. Linda resposta. Muito bem. Alguma coisa a Muito mais aí bem. na galera? Que eu tô. Olha só, galera, eu sou o Cara, host mais é, das minhas. a primeira vez é assim, tá, gente? Dá errado, não consegue. Aqui a gente tá aqui para ajudar. Então, ó, você percebeu que eu já virei aqui o locutor do negócio aqui, né? Já, cara, você é Ó, quem, maravilhoso. ó, a Simone, o Juvencio, o Adriano Bertalha, o Rafael Augusto, a Luciana Arcos, mandaram aqui mensagens, a Fabiana, a Que bom. Clébia Caires. Então, Ó, assim, tem bastante gente aqui tá, assistindo, bastante comentário, depois você vai lá e dá, um, tá legal. dá um, uma resposta, Qualquer né, coisa meu que amigo? for aí, por favor, entre em contato comigo, com o Bona. É, Tá à disposição é. para, enfim, ajudar no que for possível. E para Meu terminar querido, aqui, o que eu queria fazer é, pessoal aí que está me ouvindo, que não me segue aí, por favor, me siga sim, no LinkedIn, né? Então, Bonarotti. Logo, logo, ano que vem, já tô doido para começar logo os pílulas, para conversar com gente. Obrigado pelo seu presente. que isso. Assim, Eu que eu vou sair agradeço. de férias amanhã. Eu Ó, falei, puta, que da hora fazer uma live com o Rômulo na segunda. Mata aquela vontade de fazer live. Aí eu vou para as férias. Mas eu queria te cara, agradecer de fato, eu chamo você de mestre, não é à toa, o meu mestre, porque eu acho que você me explica muito bem as coisas. que E legal. queria te agradecer e, cara, que você continue mesmo esse seu processo de jornada. Eu acho que o podcast ou a live vai ser mais uma ferramenta que você vai usar, dentre tantas outras, mas que você consiga encontrar aí o que você está buscando nesse processo. Pô, te agradeço demais. Foi muito bom conversar com você, porque eu me sinto em casa, me sinto acolhido e é isso mesmo. É isso, gente. Então, tchau Tamo para todo junto! mundo. Valeu. A gente se vê na semana que vem ou em qualquer outro dia. Beijo. Tchau, tchau. Valeu!